Meu nome é Helena Martins. Tenho 35 anos. E durante 10 anos, acreditei que tinha um casamento sólido. Eu não vivia uma vida de luxo, mas estava satisfeita. Trabalhava como assistente administrativa, em uma empresa de transportes, em Belo Horizonte, e fazia tudo para manter nossa casa organizada. Meu ex-marido, Ricardo, sempre dizia que queria construir um futuro ao meu lado. Durante anos, eu acreditei em cada palavra. Até o dia em que tudo acabou. O divórcio foi rápido. Rápido demais. Enquanto eu ainda tentava entender o que tinha acontecido, Ricardo parecia estranhamente tranquilo. Não havia tristeza em seu rosto. Não havia arrependimento. Era como se ele estivesse apenas encerrando um contrato que já não lhe interessava. 3 semanas depois, descobri o motivo. Naquela noite, eu estava navegando pelas redes sociais quando vi uma publicação que fez meu coração parar por alguns segundos. Era uma foto de Ricardo. Ao lado dele estava uma mulher linda. Ela usava um vestido elegante, joias caras, e exibia um sorriso perfeito. A legenda dizia: "Finalmente encontrei a mulher dos meus sonhos." Fiquei olhando para a tela sem acreditar. 10 anos. 10 anos da minha vida tinham sido substituídos em poucas semanas. Mas não chorei. Na verdade, algo naquela foto me incomodava. Não era o sorriso dela. Não era a legenda. Era o rosto. Eu sentia que já tinha visto aquela mulher antes. Continuei observando a imagem. Ampliei a foto. Olhei novamente. E então senti um arrepio percorrer meu corpo. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Levantei rapidamente e fui até o quarto. Abri uma caixa antiga cheia de fotografias, lembranças e documentos da época da faculdade. Comecei a procurar. Uma foto. Depois outra. E mais outra. Até que finalmente encontrei. Meu coração disparou. Era ela. Ou pelo menos tinha sido ela. A mulher da foto de Ricardo estudou comigo anos atrás. Naquela época, porém, ela era completamente diferente. Outro cabelo. Outro rosto. Outra aparência. Se eu não tivesse encontrado aquela fotografia antiga, jamais acreditaria que eram a mesma pessoa. Sentei na cama e comparei as duas imagens. A antiga e a atual. A diferença era chocante. Mas os olhos continuavam exatamente iguais. Então uma lembrança que eu havia esquecido há muitos anos voltou à minha mente. Um segredo. Uma história que quase ninguém conhecia. Algo que aconteceu durante nossos anos de faculdade. Algo tão sério que poderia destruir a vida perfeita que Ricardo acreditava ter encontrado. Fechei a caixa lentamente. Meu coração batia cada vez mais forte. Pela primeira vez desde o divórcio, senti que o destino ainda não tinha terminado sua história. E Ricardo ainda não fazia ideia da mulher que havia colocado dentro da própria casa. Naquela noite eu quase não consegui dormir. A fotografia antiga ficou sobre a mesa da cozinha, enquanto eu observava cada detalhe. Não havia dúvidas. A mulher que Ricardo apresentava ao mundo como sua esposa perfeita era a mesma pessoa que estudou comigo na universidade anos atrás. O nome dela era Camila Duarte. Na época ela não era rica, não era popular. E definitivamente não era a mulher sofisticada que aparecia nas redes sociais. Mas havia algo muito mais importante que sua aparência. Ela tinha uma reputação que poucos conheciam. E eu era uma das poucas pessoas que conheciam a verdade. Na manhã seguinte, tentei esquecer aquilo. Disse a mim mesma que o passado não importava mais. Ricardo tinha feito sua escolha. Eu precisava seguir em frente. Mas o destino parecia ter outros planos. 3 dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma antiga colega da universidade chamada Patrícia. Nós não conversávamos há quase 7 anos. A mensagem dizia: "Helena, vi as fotos do Ricardo. A esposa dele é a Camila Duarte?" Meu coração acelerou. Respondi imediatamente: "Sim, você também percebeu?" A resposta chegou poucos segundos depois. Então eu não estou ficando louca. Fiquei olhando para a tela. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Patrícia me ligou. Assim que atendi, ela falou sem rodeios: "Helena, você lembra do que aconteceu no último ano da faculdade?" Eu lembrava, e era exatamente isso que me assustava. Camila sempre aparecia ao lado das pessoas certas. Primeiro professores influentes, depois empresários, depois investidores. Ela parecia saber exatamente quem precisava impressionar. E sempre desaparecia quando conseguia o que queria. Mas havia um episódio específico que ninguém conseguiu esquecer. Um professor renomado perdeu uma grande quantia de dinheiro depois de confiar nela. Nenhuma prova apareceu. Nenhuma investigação avançou, mas o escândalo foi suficiente para que Camila desaparecesse da cidade poucos meses depois. Nunca mais ouvimos falar dela. Até agora. Patrícia respirou fundo. Você sabe qual é a parte mais estranha? Qual? Eu encontrei o perfil antigo dela. Meu corpo congelou. O que você encontrou? Helena! Ela apagou quase toda a própria história. Fiquei em silêncio. Patrícia continuou. É como se ela tivesse criado uma identidade completamente nova. Naquele momento,
Um pensamento perturbador surgiu na minha mente. E se Ricardo não soubesse nada? E se ele estivesse acreditando em uma versão cuidadosamente construída? Olhei novamente para a foto do casamento. Ricardo sorria como alguém que acreditava ter conquistado tudo. Dinheiro, status, a mulher dos sonhos. Mas quanto mais eu observava aquela imagem, mais tinha certeza de uma coisa. A história que Camila contava ao mundo não era a verdadeira. E mais cedo ou mais tarde, a verdade acabaria aparecendo. Nos dias seguintes, tentei ignorar tudo aquilo. Mas quanto mais eu pensava em Camila, mais perguntas surgiam. Por que ela havia apagado o próprio passado? Por que tinha mudado tanto? E por que Ricardo parecia ter aparecido em sua vida exatamente quando ela precisava de alguém com dinheiro e influência? Uma semana depois, recebi outra ligação de Patrícia. Desta vez sua voz parecia nervosa. Helena, acho que encontrei algo. Sentei imediatamente. O quê? Uma antiga reportagem. Meu coração acelerou. Patrícia me enviou um link. Abri o arquivo. A matéria tinha mais de 10 anos. O título mencionava um empresário local que havia perdido uma grande oportunidade de investimento após confiar em uma jovem consultora chamada Camila Duarte. O nome estava lá, preto no branco. Embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita, a reportagem deixava claro que muitas pessoas acreditavam que ela havia manipulado informações para benefício próprio. Continuei lendo. Quanto mais eu avançava, mais desconfortável me sentia. Camila sempre aparecia perto de pessoas influentes, sempre no momento certo, sempre obtendo vantagens, mas nunca permanecia tempo suficiente para responder perguntas. Fechei o computador. Algo estava errado, muito errado. Naquela mesma noite, por coincidência, uma nova publicação apareceu nas redes sociais. Era Ricardo. Ele estava comemorando a inauguração de um novo empreendimento imobiliário da família de Camila. Carros de luxo, champanhe, fotógrafos, sorrisos perfeitos, milhares de curtidas, milhares de comentários. Todos acreditavam que eles eram o casal ideal, mas eu já não conseguia enxergar aquela imagem da mesma forma. Então aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você é a Helena Martins? Meu coração disparou. Respondi com cautela. Sim, quem é? A resposta chegou quase imediatamente. Meu nome é Roberto. Trabalhei com Camila há alguns anos. Fiquei imóvel. Por que está falando comigo? A próxima mensagem me deixou sem palavras. Porque Ricardo corre perigo. Olhei para a tela durante vários segundos. Achei que fosse uma brincadeira, mas Roberto continuou. Não estou falando de violência. Estou falando de dinheiro. Minha respiração ficou pesada. Explique. Camila sempre procura homens que possam abrir portas para ela. Quando consegue o que quer, desaparece. Meu estômago revirou. Era exatamente o que Patrícia havia contado. Roberto enviou mais uma mensagem. Eu avisei outras pessoas no passado. Ninguém acreditou. Antes que eu pudesse responder, ele enviou uma última frase. Se Ricardo colocou todos os bens no nome dela, já é tarde demais. Fiquei olhando para a tela em silêncio. Pela primeira vez senti pena de Ricardo. Não porque ele merecesse, mas porque parecia estar caminhando diretamente para uma armadilha sem perceber. E o mais assustador era que ele continuava sorrindo para as câmeras, acreditando que tinha encontrado a mulher perfeita, sem imaginar que a verdade estava prestes a destruir tudo. Durante meses, continuei minha vida normalmente. Não procurei Ricardo, não procurei Camila. Depois de tudo o que aconteceu, eu só queria paz. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Quase um ano depois do casamento deles, recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo, o homem que me abandonou sem explicações. O homem que disse ter encontrado a mulher dos sonhos. Por alguns segundos, fiquei olhando para o telefone tocar. Então atendi. Helena! Sua voz estava diferente. Sem confiança, sem arrogância, sem aquele tom de superioridade que costumava usar. O que aconteceu? Perguntei. Do outro lado da linha houve silêncio. Então ele respondeu. Você estava certa. Fechei os olhos. Não senti alegria. Não senti vingança. Apenas uma estranha sensação de encerramento. Ricardo me contou tudo. Nos últimos meses, Camila havia convencido ele a transferir parte dos investimentos para empresas administradas por ela. Também conseguiu acesso a diversas contas e contratos importantes. No começo, tudo parecia perfeito. Os lucros aumentavam. Os negócios cresciam. E Ricardo acreditava que tinha feito a melhor escolha da vida. Até o dia em que tudo desapareceu. Camila simplesmente sumiu. Sem avisos, sem explicações, sem despedidas. As empresas estavam cheias de dívidas. Os investidores exigiam respostas. E boa parte do dinheiro já não podia ser recuperada. Ela me enganou, Helena. Sua voz falhou. Mas eu não respondi. Porque aquela história não era mais minha.
Durante anos eu havia tentado salvar um casamento sozinha. Durante anos aceitei ser ignorada. Agora eu finalmente entendi uma coisa. Nem todo erro precisa ser consertado por nós. Alguns precisam ensinar suas próprias lições. Ricardo respirou fundo. Eu queria pedir desculpas. Olhei pela janela. O sol estava se pondo. A mesma cidade. A mesma vida. Mas uma mulher completamente diferente. Eu perdoo você, Ricardo. Ele ficou em silêncio. Talvez esperasse outra resposta. Talvez acreditasse que ainda existia uma chance. Mas não existia. Porque eu já tinha seguido em frente. Meses antes, recebi uma promoção no trabalho. Comprei minha própria casa. Viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. E pela primeira vez em muitos anos, me sentia verdadeiramente feliz. Não por causa de alguém, mas por minha própria causa. Antes de desligar, Ricardo fez uma última pergunta. Você acha que algum dia vou conseguir recomeçar? Sorri levemente. Talvez. Talvez? Quando você aprender a valorizar quem estava ao seu lado antes de perder tudo. A ligação terminou. E junto com ela, terminou também o último capítulo daquela história. Naquela noite, sentei na varanda da minha nova casa observando as luzes da cidade. Não havia raiva, não havia tristeza, apenas paz. Porque às vezes a melhor vingança não é destruir quem nos machucou. É construir uma vida tão feliz que o passado deixa de importar. E foi exatamente isso que eu fiz. Fem.